12 do pastor Fernando, com muita honra e glória a Deus aí pela nossa caminhada, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida para vocês poderem entender que não é só vocês que chegaram com problema aqui. Eu também cheguei com bastante problema aqui, né? Às vezes a imagem da gente reflete coisas que não são que estão dentro da gente, né? E só eu sei o quanto eu precisava de Deus na minha vida, né? E foi bem assim. Eu, desde pequenininho, minha mãe frequentava a igreja, a congregação cristã. Vou até contar as igrejas para vocês poderem entender como que é o caminhar com Deus, né? E eu brincava lá com os carrinhos, quando era pequenininho, na igreja. Então eu fui crescendo dentro da igreja, né? Vendo muita coisa. Lá na igreja a congregação é dividido homem e mulher, né? Mulher de um lado e homem do outro. Então, assim, aquelas coisas foram ficando na minha cabeça. Eu fui vindo com aquilo na cabeça. Com uns 12 para 13 anos eu tive um tumor no fêmur, né? Minha mãe era convertida e meus avós. E meu pai não era naquela época. Então, através dessa enfermidade que eu acabei passando, que foi um tumor de células gigantes no fêmur, acho que nem muita gente sabe disso, né? Acho que até o pastor sabe, né, pastor? Contei para o senhor essa daí, né? Não, essa aí acho que eu não cheguei, me lembrei no caminho. E o que acontece? Era um tumor na época como se fosse não é um câncer, mas era um tumor maligno, né? E a primeira vez que eu fiz a operação, eles me tiraram o osso do quadril e colocaram para a parte do fêmur. E em uma semana, aquele tumor voltou de novo. Quer dizer, foi muito rápido, era muito forte o tumor. E eu estou com 40 anos hoje, eu tinha 12, faz um tempinho atrás, são 28 anos, não é isso? Estou bom de conta? Então a medicina não era tão avançada como hoje, né? Tem uma série de coisas aí. E dentro de uma semana eu tive que operar de novo, né? E nesse processo meu pai acabou se convertendo. Eu tenho uma Bíblia que eu sempre coloquei no carro como proteção, que a Bíblia não protegia, mas eu achava que protegia, né? Que foi quando meu pai se batizou. E esses dias eu vendendo o carro, eu peguei a Bíblia que estava dentro do carro, achei a Bíblia lá e até lembrei dessa história, por isso que eu estou contando para vocês aqui hoje, né? E amém, aí fui caminhando nesse caminho, eu não me converti, aí fui tendo 14, 15 anos, você quer conhecer tudo que o mundo pode te oferecer. Meu pai e minha mãe continuaram na igreja, né? E eu fui querer ter minha vida. Falei, agora eu tenho que buscar as coisas que são interessantes para mim e tal, mas eu sempre tinha aquela semente plantada, né, no coração, eu tinha um temor. Eu sabia quando eu estava fazendo uma coisa errada que eu estava fazendo errado. Mas eu falava, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou prejudicando ninguém. Que mal tem eu querer fazer isso? Né? E amém. Aí Deus, mesmo assim, Deus sempre cuida da gente, né? Mesmo nessas horas de tempo da ignorância que a gente fala, né? Deus vai cuidando e vai reparando as coisas, vai dando uma... Você está querendo cair para um abismo, Ele te puxa e te coloca na reta de novo. Amém. Eu fui começar a trabalhar, ter minha independência, terminei meus estudos. Fui trabalhar no shopping. Eu trabalhei numa loja de shopping que vocês devem conhecer, que é a Kelf. Fiquei um tempão trabalhando ali. E ali Deus já começou a agir na minha vida. Onde Ele me abençoou com a minha esposa que está ali, ó. Aquela moça linda ali, né? E a gente começou a ter um relacionamento da forma que o mundo coloca para a gente, né? Mesmo porque também eu não era convertido. Eu sabia que Deus era, Jesus era o nosso Salvador, que eu tinha aceitado Jesus quando era criança, né? Mas não vivia nos princípios de Deus. Não tinha gratidão, né? Porque hoje aqui na El Shaddai eu entendi o que é ser grato a Deus. Não é só agradecer a Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. É caminhar com Ele, né? É caminhar, é trazer as pessoas para ser salva, para poder realmente receber o que eu recebi. E hoje eu entendi isso, né? Mas naquela época eu não entendia. Mas amém, mesmo assim Deus me cuidou, né? Me colocou uma mulher maravilhosa. A gente se casou com muito pouco tempo. A gente acabou se casando em 1 ano e meio aí, de relacionamento, e noivado e casamento. Viemos num casamento aparentemente, naquela época, bacana, né, onde eu estava crescendo dentro da empresa. A gente comprou o nosso apartamento. Tivemos a Mari já tinha o Vinícius, eu esqueci dessa parte, né? A Mari já tinha o Vinícius, que é o nosso filho, de um relacionamento que ela teve anterior ao nosso, né? E assim, foram momentos assim, até Deus ministra meu coração assim, porque eu tive uma namorada no passado e a gente acabou passando a etapa das nossas vidas e acabamos fazendo um aborto, né? Que eu sei que isso, né, é um pecado
É um pecado, né? Porque não existe pecado nem pecadão, é um pecado. E quando eu conheci a Mari, por já ter conhecido a palavra, eu entendi que Deus tinha me restituído. Assim, falei, poxa, quem sou eu para querer julgar ela se ela tem um filho, enfim, né? E ainda me deu com um pacote pronto, que a gente brincava na época, né? Com um filho já, que era o Vinícius, ele tinha meses, ia fazer 1 ano de idade, né? E o curioso por isso, né? Quem conhece o Vinícius aqui na igreja sabe. A primeira palavra que ele falou foi Dudu, que foi meu nome. Até a Márcia falou, poxa, eu cuidei, fiz um monte de coisa, sofri os 9 meses, e a primeira palavra é você que chegou, né? Mas como as coisas são de Deus, a gente não consegue entender, né? Mas a gente, depois, hoje, vendo de uma forma diferente do meu passado, a gente conseguiu entender um monte de coisa. Amém. Aí casamos com o Vinícius já, tivemos um casamento bacana, começamos a prosperar dentro da empresa, tanto eu quanto ela. Ela também trabalhava na mesma empresa, ela acabou saindo depois de uma outra época e foi trabalhar num outro, mais dentro do shopping. A gente foi tendo aquele relacionamento bacana dentro do shopping, onde muitas pessoas também haviam casados naquela mesma época, né? E a gente foi construindo nossa família. Aí engravidamos, a Mari engravidou da Carol, né? Que foi uma fase bem difícil para ela, que ela passou bastante assim, sozinha, né? A gente vinha num relacionamento, já começou a se desgastar o casamento depois de um tempo. Mas, amém, a gente tinha projetado a Carol, né? Então, a gente tentou ali, naquele momento, cuidar, fazer da melhor forma possível. Aí veio a Carol, que também está na igreja hoje, também, glória a Deus, né? E a gente começou, né, mais uma nova etapa da nossa vida, com 2 filhos agora. Começou certas situações na nossa vida de a gente discutir muito. Até o irmão estava comentando de discussão, né? A gente fazia muito isso, voltava ao passado, né? Depois de tudo está bem, mas lembra aquela vez que aconteceu isso e aquilo? E a gente veio nesse processo. Até que começou a entrar muita coisa que eu posso falar de mim, depois eu vou chegar para poder contar depois lá na frente o que aconteceu quando eu entrei na El Shaddai. Eu comecei também a me envolver com situações erradas, né? Situação de... Eu trabalhava numa loja onde tinha um monte de menina bonita, né? Então, era um prato cheio para o diabo colocar na minha frente. Mas eu também, não é só o diabo que é culpado. A gente também, às vezes, pega com a mão, como se fala, né? E começou também a pintar umas situações de adultério, né, naquela época. E aconteceu 1 ou 2 vezes algumas situações dentro da loja, e eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia que tinha um preço muito caro para isso. Eu sempre tinha aquela coisa na minha cabeça. Ou eu me apaixonaria, ou ela se apaixonaria, ou ela acabaria com a minha vida, com o meu casamento, como a gente vê muitas vezes acontecer. Mas, amém, eu não entendia que tinha um lado espiritual, que tinha maldição, porque eu não sabia, eu não tinha aberto meus olhos para isso. Mas, amém, continuamos ali nosso relacionamento, muito difícil, né? Assim, bem no final, quando a gente estava quase para se separar, aí a Mari engravidou de novo. Deus sabe o que faz, né? Porque a Manuela que veio, que foi o nosso 3º filho, foi a Manuela que, eu falo que realmente segurou o nosso relacionamento, né? Porque se falar que filho não segura relacionamento, mas naquele momento, era o momento que eu estava já decidindo já pegar minhas coisas e ir embora, né? Foi onde a Mari sofreu muito, porque naquele relacionamento, naquela gravidez, eu não fiquei do lado dela, acho que se fiquei 2 ou 3 vezes, foi muito pouco. Foi muito, né? E a gente passou por uma forte crise aí quando a Manuela nasceu, né? Aí a Manuela veio, deu uma amenizada, a gente falou, vamos tentar mais uma vez, né? Eu falava isso, Deus está colocando no nosso caminho para a gente poder estar junto. Aí começamos a caminhar, tentar ficar dessa forma, até que passou, acho que 3 anos, né? Ficou uma situação super insustentável o nosso relacionamento. Onde a gente não se relacionava mais, a gente tinha muita briga, né? E papéis invertidos dentro de casa. A Maris gostava de ficar no boteco e eu vinha para casa, né? Então eu não conseguia entender. Eu chegava em casa e falava, Senhor, né? Até falava com Deus, tentava conversar, mas eu não tinha tanta intimidade como eu tenho hoje, né? E ele me ouvia às vezes, né? Ele falava, não, dava aquele refrigério no coração, vamos tentar de novo. Até que um dia eu decidi sair de casa, peguei as minhas coisas, coloquei dentro de uma mala, e ela chegou, porque ela também trabalhava no shopping, ela chegava tarde, ela tinha uma equipe de vendas, tudo aquilo que a gente quer profissionalmente, mas às vezes não é aquilo que vai nos fazer feliz, né? A gente estava com um apartamento comprado, um outro apartamento para mudar, depois estava para sair o apartamento, faltava acho que 2 ou 3 meses. E eu decidi sair. Falei, não, eu vou embora,
eu vou pegar minhas coisas. Voltei para casa da minha mãe. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, que caiu a ficha, né? Quando você olha para o sabonete, para a pasta de dente, você fala, pô, essa não é o que eu uso, né? Porque é diferente, cada um tem um jeito, um gosto, né? Mas amém. Eu estava com aquela coisa no coração que eu não queria mais, que eu queria ter minha vida. Aí emagreci 12 quilos, fui para academia. Falei, eu tenho que voltar para o mercado, porque se eu voltar para o mercado, como é que eu vou? O que eu vou achar depois de... Estava com quanto tempo casado? Acho que tinha 14 anos casado. Não, 12 anos casado, né? Foi aquela tal crise dos 12 anos, né? Que todo ano tem falando no mundo, fala que tem crise, né? Isso está amarrado, é mentira, não existe, tá? É só no mundo que existe. A gente está na igreja, não existe crise nenhuma. Né? Nós estamos em Cristo Jesus, então isso a gente vai estar sempre crescendo cada vez mais. Mas amém. Aí passou-se um tempinho, caiu a ficha do Edu. Puxa, acho que eu perdi a Maris e meus filhos. E mesmo assim, eu sabia também que ela não estava nem aí, porque a gente estava num processo muito... Cada um queria tocar a sua vida. Né? E eu comecei a procurar a Maris. E nessa procura da Maris, ela, não quero mais, deixa assim, vamos já ver o negócio do divórcio, você já paga a pensão que tem que pagar. E falei, mas tem um apartamento, né? Como é que vai fazer? Não, você fica aqui, eu fico no outro. Eu falei, aí comecei a sofrer, né? Aquele sofrimento. Falei, o que eu vou fazer agora para ter ela de volta? Porque eu também pisei na bola, não foi só ela. Né? Porque a gente vinha num tempo de muita ignorância, de às vezes brigar com ela por situações que não precisava, podia ter pensado um pouquinho, ter sabedoria, escutar um pouco a voz de Deus como eu escuto hoje, que nem hora que dá para a gente, né? Se você não escutar a voz de Deus, você vai lá, a esposa, exorta a esposa. E não é, a gente tem que amar a nossa esposa, igual foi falado no culto. Né? Ela não tem que nos respeitar e a gente amá-la 3 vezes. Então, a gente tem que passar amor para ela. Hoje eu aprendi isso. Às vezes pode ser que eu não consiga todos os dias, né, amor? Mas eu tento. E aí, beleza, a gente estava nesse processo, né? E nesse processo aí, a Maris acabou se envolvendo com a pessoa que trabalhava com ela e começou a namorar. E eu já desconfiava dessa pessoa no passado. E eu falei, não é possível, né? Mas vamos lá. Aí uma vez eu fui no apartamento buscar uma correspondência lá, o cara me entrega a conta de celular na minha mão, dela. Aí para quê, né? Eu abri, na hora que eu abri, eu olhei, prefixo de Sorocaba, de Campinas. Aí eu falei na hora, né? Falei, matei a charada. Aí falei com ela, apertei ela, ela falou, não, realmente a gente está junto. Nossa, aquilo acabou comigo. Mas eu estava separado. Ela falou, você não decidiu ir embora? A gente não tem mais nada. Vai dizer que você também não fez nada? Aí beleza, aí eu fui com a minha mãe na Renascer. A gente já tinha ido em um monte de igreja já, tanto eu quanto a Maris. A gente já foi na Renascer, a gente tinha ido já no R.R. Soares, a gente estava nesse processo de 318 igrejas, né, igual diz o pastor Fernando. Mas a gente não chegou aos 318, mas a gente foi em bastante igrejas. Porque a gente queria uma busca. É o que vocês chegaram um dia aqui hoje, né, que vocês estão aqui através das reuniões, através do convite, buscar algo, né? Graças a Deus vocês buscaram algo aqui na igreja, como eu também busquei na igreja. Eu poderia ter buscado num centro, poderia ter buscado falar com uma cartomante, né? Graças a Deus, como eu já tinha aquela semente plantada lá quando eu tinha 10 anos de idade, eu sabia que o caminho era aqui, né? E amém. Aí a gente ela acabou entendendo que não tinha como ela continuar esse relacionamento, ela viu que não tinha, né, forma de... A gente começou a se reaproximar, já faziam 4 meses que a gente estava separado e tal. Aí decidimos voltar. Estava chegando o nosso apartamento novo. Quando nós se juntamos para poder fazer aquele balanço do que aconteceu, a gente perdeu 2 carros nessa busca de sair, que nem eu ia para o Sirena, ela ia para não sei aonde, ela ia curtir balada por aí, e os nossos filhos em casa. Imagine o que a gente estava gerando na vida deles. Né? Mas amém. Vamos lá, voltamos de novo, mudamos para esse apartamento e começamos a ter um relacionamento de novo. Né? E começamos a frequentar o Bola de Neve, né? Que é uma bênção também, eu acho assim, que é um ministério que acolheu a gente ali naquele momento, né? Que é assim, eu sou jovem, né? Então é uma coisa jovem, e lá é bem jovem. E a gente acabou indo lá, né? Muitas vezes assim, mas a gente ia naquela situação, ia brigando, chegava lá, não tinha lugar para sentar, a gente brigava e voltava brigado. Mas a gente escutava a palavra, escutava o louvor, curtia tudo aquilo e voltava para casa. Amém. E
o relacionamento daquela forma, irmão. Voltava lá no passado, lembrava daquilo. E aquela ferida dentro do meu coração. Porque eu fiquei ferido, porque o homem fica ferido. Né? O homem pode fazer o que ele quer, né? No mundo tem essa coisa, né? A mulher fez isso, o homem já se sente o pior. Mas amém. Ia vir muito mais coisa depois do encontro, né? Que eu vou chegar no encontro. Aí, beleza. A gente começou a frequentar o bola, começamos a melhorar as coisas. Mas a gente sabia que faltava algo na vida da gente que era o divisor naquele momento, que a gente não tinha. A gente ia, mas a gente não tinha um consolidador. A gente também não estava afim, né? Porque a gente, quando está afim, você procura, quem que é o responsável da igreja aí? Eu quero que me ajudem. E a gente ia, curtia lá, voltava, beleza. Aí, nesse inteirinho, né, Deus me deu uma proposta de emprego, onde eu pedi para Deus ali. Ali eu já estava tendo uma intimidade com Deus. Eu fui buscar a palavra no bola. E era uma proposta que eu tinha medo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de mudar. Eu tinha muitas ideias, mas eu tinha medo de querer mudar. E eu fui buscar essa proposta, né, fui buscar essa palavra. O apóstolo Rino, até que estava na igreja, deu a palavra e falou: irmão, vai, que Deus vai cuidar de tudo. Nos detalhes. Deus não vai deixar você voltar para trás. Amém. Eu decidi sair da empresa que eu estava e fui trabalhar numa importadora. Que você vê como que as coisas de Deus, né, tudo é linkado, né? Quando chegou nessa importadora, eu fui ser supervisor da região de São Paulo. E chegou um belo dia, me aparece aquele moço ali, com o dedinho assim dentro da sala, com a cara de medo. Será que alguém pode me ajudar aqui? Com um pedido de 14 mil peças de uma empresa. Aí eu olhei e falei, poxa, o cara está com um pedido de 14 mil peças e eu ia ser o supervisor do pastor Fernando. Aí eu falei, não, vem cá que eu te ajudo. Né? Não, tem que planilhar isso aqui. Aí peguei e planilhei lá para ele, levei para o dono da empresa. Aí começamos ali a se conhecer. Foi o primeiro contato que a gente teve. E aí depois eu acabei virando sendo supervisor dele. A gente começou a sair para atender alguns clientes. E era muito engraçado, né? Porque assim, eu posso colocar um louvor, né? Você não se incomoda, tal. Ele colocava um louvor. Não, eu falei, não, eu sou crente. Né? Eu, não, pode colocar que eu sou crente. Mas não conhecia nenhum, né? Eu falava, não, vamos embora. Aí eu achava que era crente, eu era um convencido, não um convertido, né? Aí ele chegava na porta do cliente, ele, vamos orar pela vaga do cristão? Aí eu falava, orar pela vaga do cristão, vamos embora, a gente ora. Amém. E ele orava lá, e eu em concordância, amém, amém. Chegava na porta do cara, parava na vaga, assim, ó. A gente só tirava as malas do carro e entrava no portão. E falava, aí eu chegava em casa, a Marisa falou, você está diferente, né? O que aconteceu com você? Eu falei, não, nada. Eu trabalhei com o Fernando hoje, né? Ela falou, não, mas você voltou calmo. Você volta meio nervoso, estressado. Quando saía com os outros ainda cheirando cigarro, porque os caras fumavam, né? Aquela coisa toda. E várias vezes aconteceu isso, né? Aí uma vez a pastora Sandra pegou e ligou para a Maris, convidando a gente para ir numa célula. E acho que foi o melhor convite da minha vida. Eu não acho, não. Foi o melhor convite da minha vida, né? Vou afirmar. E a gente chegou. Eu cheguei com as meninas, com a Carol, com o Vinícius e com a Manu. O Vinícius não foi, né? Só a Carol e a Manu, né? E a Mari chegou atrasada. Até a professora brinca que ela chegou com a bolsa batendo em todo mundo, assim. E naquele dia a gente passou, acho que uma primeira célula, né? Na segunda célula, o pastor falou de um tal de encontro aí. Ela pegou o cheque, já preencheu lá e falou, não, a gente vai. Eu olhei para a cara dela e falei, você que falava de crente, que achava que crente era, né, tal, não vão nem falar, porque nós estamos aqui no templo sagrado de Deus. E foi um momento assim que eu falei, acho que ela pirou, vamos embora. Se Deus está... então, aí chegamos orando, nesse mesmo dia que ele orou pela vaga do cristão, chegou lá, a gente fez um pedido assim, que a mulher comprou todo o estoque, a TNG comprou todo o estoque de bermuda branca. E a gente orou, a gente falou, Senhor, que o Senhor abençoa, tal. Chegou na hora, a mulher comprou tudo que tinha lá. Então eu falei, tem algo diferente nesse cara, não é possível. Eu falei, vamos nessa célula. Comecei a falar para ela, e ela, não. E a pastora Sandra, na ousadia, ligou e a gente foi. Aí fomos para o encontro, né? Ela pegou, fez o cheque do encontro. Quando chegou na igreja, que eu cheguei aqui na igreja, eu fiz os pós-encontros, né? Aliás, os pré-encontros. A gente veio aqui de óculos escuros, mascando um chicletinho, porque a gente tinha ido para a balada à noite, tinha tomado 3, 4 garrafas de vinho. Então, não se sinta nunca acusado. Se você está nesse processo,
É um processo normal na vida de cada um de nós. Né? Eu cheguei aqui com o pastor Kardec ministrando pré-encontro, eu falei, se eu chegar perto dele, eu derrubo ele do outro lado. Mas amém. Mas a gente veio. A gente foi obediente. O Fernando, na época era Fernando, não era pastor, né? Ligando, monitorando. Tá chegando, chegou. Ó, estaciona o carro lá, senta na cadeira número tal. E sempre cuidando da gente com muito carinho, assim, né? Que a gente fala assim que o consolidador que está do lado de vocês aí, quem é o consolidador que está aí? Então, pega no passante dele que é um homem de Deus, viu? Porque ele deixar a casa dele para estar aqui hoje na consolidação é porque o homem é temente a Deus, é um homem que, né, quer mudar a tua vida, né, através da vida de Deus, porque é Deus que vai mudar, ele vai ser o canal ali, né, igual o apóstolo Fábio falou para a gente esses dias aí, né, que a gente vai ser usado por Deus, o apóstolo Renê também, que é o Espírito Santo que vai te convencer a você se converter realmente, né, você entrar num caminho reto. Então, assim, aí fomos para o encontro. Quando chegou aqui na igreja, que a gente teve que separar no ônibus, quem já foi para o encontro aí? Quem não foi ainda e que vai? Ó, tem bastante gente por aí, né? Mas vão que é tremendo. Não posso falar muito, senão vou acabar entregando aqui. E aí, quando chegou aqui na igreja, a gente olhou o ônibus, separou homem e mulher, eu falei, meu Deus do céu. Quando chegou lá no lugar, então, eu falei para a pastora Sandra, pastora, cuida da Maris que ela vai pegar um táxi, ela vai embora. E ela, não, filha, fica tranquilo, que Deus se Deus não cuidar, não vai ser você que vai cuidar. Amém. Passamos pelo primeiro encontro. Quando saí do primeiro encontro, já chamei o pastor Fernando e falei, pastor Fernando, eu preciso contar uns negocinhos para o senhor aí, que eu preciso limpar minha barra com Deus, porque, tá pesado, a ficha corrida aqui tá pesada. Aí ele falou, não, calma, vamos com calma, deixa Deus agir na sua vida, Deus vai te ministrar, Deus vai te mostrar, Deus vai tratar de tudo que tem que acontecer no teu caminho aí. Mas fique em paz. Fomos para o segundo encontro, por direção dele. Ele falou, faz o segundo encontro, que depois a gente promove um ajuste aí. Aí a gente foi para o segundo encontro, a Maris também fez a mesma coisa, conversou com a pastora. E quando a gente voltou do segundo encontro, né, que foi realmente onde a gente teve que tocar na ferida, né? Porque já tinha aquela ferida que eu já vinha carregando na minha vida, que era do relacionamento que ela teve, mesmo eu sabendo, né? Mesmo sendo uma coisa assim, legal, né? Entre aspas, a gente estava separado. E aí a gente foi realmente fazer aquele concerto, né? Onde você vai rasgar as suas duplicatas com o diabo, né? E eu não queria ter mais nenhuma delas. E a gente realmente confessou um para o outro todos os nossos pecados, tudo que a gente fez, né? Até perguntei situações, nome. A gente fez aquela lavagem por completo mesmo, né? Foi limpar por completo mesmo. E me surpreendi, né? Porque, amém, estou terminando. E quando eu fiquei sabendo que a Maris havia me traído, né? Para eu estar falando isso para vocês aqui hoje, eu estou curado, né? E foi nesse altar que eu fui curado. Foi através de uma série de coisas, através dos nossos pastores que cuidaram da gente ali, que foram muito sábios, né, de poder colocar a gente no momento correto para poder a gente realmente limpar a nossa vida. E só que para o homem tem aquela coisa, né? Fica aquela coisa, não, imagina, o homem pode, a mulher não pode. Isso também é mentira do diabo, né? Porque o diabo tanto usa a mulher quanto o homem, né? O homem é no olhar, a mulher é no ouvido, onde ele age. Então, eu sei também as brechas que eu dei, e a gente sabe o quanto a gente errou. Só que hoje a gente decidiu não errar mais. A gente decidiu estar no caminho correto, a gente decidiu estar aqui com vocês, estar recebendo, estar aqui testemunhando para poder mudar a vida de vocês, porque é o testemunho de vocês que vão mudar a multidão que está vindo ali.